344 dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Altera a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e revoga dispositivos do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre tráfico de pessoas cometido no território nacional contra a vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra a vítima brasileira. Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas. Capítulo 1º. Dos princípios e das diretrizes. Artigo 2º. O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. Respeito à dignidade da pessoa humana. Inciso 2. Promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos. Inciso 3. Universalidade, indivisibilidade e interdependência. Inciso 4. Não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, atuação profissional, raça, religião, faixa etária, situação migratória ou outro status. Inciso 5. Transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas. Inciso 6. Atenção integral às vítimas diretas e indiretas, independentemente de nacionalidade e de colaboração em investigações ou processos judiciais. Inciso 7. Proteção integral da criança e do adolescente. Artigo 3º. O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá às seguintes diretrizes. Inciso 1. Fortalecimento do Pacto Federativo por meio da atuação conjunta e articulada das esferas de governo, no âmbito das respectivas competências. Inciso 2. A articulação com organizações governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras. Inciso 3. Incentivo à participação da sociedade em instâncias de controle social e das entidades de classe ou profissionais na discussão das políticas sobre tráfico de pessoas. Inciso 4. Estruturação da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil. Inciso 5. Fortalecimento da atuação em áreas ou regiões de maior incidência do delito, como as de fronteira, portos, aeroportos, rodovias e estações rodoviárias e ferrovias. Inciso 6. Estímulo à cooperação internacional. Inciso 7. Incentivo à realização de estudos e pesquisas e ao seu compartilhamento. Inciso 8. Preservação do sigilo dos procedimentos administrativos e judiciais, nos termos da lei. Inciso 9. Gestão integrada para coordenação da política e de planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Capítulo 2. Da prevenção ao tráfico de pessoas. Artigo 4º. A prevenção ao tráfico de pessoas dar-se-á
por meio, inciso 1, da implementação de medidas intersetoriais e integradas nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança pública, justiça, turismo, assistência social, desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura e direitos humanos. Inciso 2. De campanhas socioeducativas e de conscientização, considerando as diferentes realidades e linguagens. Inciso 3. De incentivo à mobilização e à participação da sociedade civil. Inciso 4. De incentivo a projetos de prevenção ao tráfico de pessoas. Capítulo 3. Da repressão ao tráfico de pessoas. Artigo 5. A repressão ao tráfico de pessoas dar-se-á por meio, inciso 1, da cooperação entre órgãos do sistema de justiça e segurança, nacionais e estrangeiros. Inciso 2, da integração de políticas e ações de repressão aos crimes correlatos e da responsabilização dos seus autores. Inciso 3, da formação de equipes conjuntas de investigação. Capítulo 4, da proteção e da assistência às vítimas. Artigo 6º. A proteção e o atendimento à vítima direta ou indireta do tráfico de pessoas compreendem, inciso 1, assistência jurídica, social, de trabalho e emprego e de saúde. Inciso 2, acolhimento e abrigo provisório. Inciso 3, atenção às suas necessidades específicas, especialmente em relação a questões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, nacionalidade, raça, religião, faixa etária, situação migratória, atuação profissional, diversidade cultural, linguagem, laços sociais e familiares ou outro status. Inciso 4. Preservação da intimidade e da identidade. Inciso 5. Prevenção à revitimização no atendimento e nos procedimentos investigatórios e judiciais. Inciso 6. Atendimento humanizado. Inciso 7. Informação sobre procedimentos administrativos e judiciais. Parágrafo 1º. A atenção às vítimas dar-se-á com a interrupção da situação de exploração ou violência, a sua reinserção social, a garantia de facilitação do acesso à educação, à cultura, à formação profissional e ao trabalho, e, no caso de crianças e adolescentes, a busca de sua reinserção familiar e comunitária. Parágrafo 2º. No exterior, a assistência imediata às vítimas brasileiras estará a cargo da rede consular brasileira e será prestada independentemente de sua situação migratória, a ocupação ou outro status. Parágrafo 3º. A assistência à saúde, prevista no inciso 1 deste artigo, deverá compreender os aspectos de recuperação física e psicológica da vítima. Artigo 7º. A Lei nº 6.815 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Artigo 18-A. Conceder-se-á residência permanente às vítimas de tráfico de pessoas no território nacional, independentemente de sua situação migratória e de colaboração em procedimento administrativo, policial ou judicial. Parágrafo 1º. O visto ou a residência permanentes poderão ser concedidos a título de reunião familiar. Inciso 1. A cônjuges, companheiros, ascendentes e descendentes e, inciso 2, a outros membros do grupo familiar que comprovem dependência econômica ou convivência habitual com a vítima. Parágrafo 2º. Os beneficiários do visto ou da residência permanentes são isentos do pagamento da multa
prevista no inciso 2 do artigo 125. Parágrafo 3º. Os beneficiários do visto ou da residência permanentes de que trata este artigo são isentos do pagamento das taxas e emolumentos previstos nos artigos 20, 33 e 131. Artigo 18b. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania estabelecerá os procedimentos para a concessão da residência permanente de que trata o artigo 18-A. Artigo 42-A. O estrangeiro estará em situação regular no país enquanto tramitar pedido de regularização migratória.